Com o surgimento no século XVIII, entre os anos de 1750 e 1760, quando o português José Vieira de Melo se estabeleceu à margem direita do rio Una, fundando uma fazenda pecuária, o que posteriormente veio a se desenvolver e se tornar o município de Altinho. Logo após, em 28 de julho de 1770, o português, por ser um homem religioso, obteve a autorização eclesiástica e construiu uma capela sob a invocação de Nossa Senhora do Ó. Neste sentido, a capela trouxe às suas proximidades um significativo número de pessoas, em seguida o povoado de Altinho. O desenvolvimento do povoado teve grande influência religiosa, mas teve mesmo como fator predominante a estrada de Garanhuns a Recife, que passava por Altinho e que trouxe um grande número de viajantes que ali se instalaram, adquiriram terras, desenvolveram a pecuária e também a agricultura. Elevado à cidade e sede do município pela Lei Estadual número 400, de 28 de junho de 1899, hoje, depois de cerca de 272 anos dos seus primeiros habitantes e 123 anos após se tornar cidade, segundo o IBGE, possui mais de 400 quilômetros de território e cerca de 22.972 habitantes. A entidade Saija foi fundada pelo senhor juiz Dr. Rodolfo Aureliano no dia 8 de novembro de 1962. Bacharel em Ciências Jurídicas Sociais e sua atuação no início de sua carreira profissional junto às comunidades do interior de Pernambuco, como promotor público e juiz de direito, Rodolfo Aureliano não só ocupava cargos públicos. Preocupava-se com a educação que ele sabia ter influência indiscutível sobre a diminuição dos índices de delinquência e de marginalidade. Assim, no espaço, projetou inicialmente o desenvolvimento de atividades de música, a Banda Santa Cecília, a Escola de Datilografia e 2 escolas primárias, como também cursos profissionalizantes e entregas de cestas básicas. O importante é que a Saja, não existe só no papel, não só no nome. A Saja ainda existe como espaço físico e está em pleno funcionamento. A Saja começou desde a sua fundação, tem aqui desde o primeiro presidente, o seu primeiro presidente, se não me engano, foi o padre Zacarias Tavares, foi o primeiro presidente da Saja. Eles tiveram a direção da Saja, digamos assim, foram felizes quanto à preocupação dentro do aspecto filantrópico, de servir bem a comunidade mais carente de Altinho. Por que eu digo isso? Porque a Saja ela voltou-se principalmente para oferecer educação aos mais pobres, né? E assim, era a educação primária, né? Lá tinha as aulas de primeira a quarta série, também tinha aula, tinha curso de datilografia, formou muitas pessoas de Altinho, pessoas que se tornaram importantes, né? Formava, além de ter aquela, eu acho que eles, além de ter aquela preocupação, a educação da Saja em formar para a vida, literalmente falando, também formar para o mundo do trabalho, né? Porque você saía com uma profissão, você ter o diploma de datilografia era uma profissão, né? Entendeu? Mas foi feliz em ter esse segmento, essa forma de fazer, essa forma de ensinagem, dizendo, naquela época, né? Porque eles, além de formar profissionais, de dar uma educação boa, de qualidade para a época, eles também, era uma educação que preenchia a vida das pessoas. Como? Aí entra na minha concepção a questão da arte, né? Você estava lá estudando, mas também você se matricularia depois e ia estudar música. E quantas pessoas de Altinho e de outras cidades que vieram estudar música na Saja e que hoje são grandes músicos, né? Acho que a Saja é de uma grande importância, foi e continua sendo de grande importância para a sociedade de Altinho e para aqueles que a procuram. Terapêutico. Leveza. Conforto. Distração. Alegria. Diversão. Amizade.
Pra mim, a Sage ela se tornou terapêutica desde o dia que comecei no semestre e virou rotina. Pra mim, toda terça e quinta é rotina do meu vôlei, de vir com os amigos, de curtir, de se divertir. Por isso, pra mim, é uma terapia. A Sage pra mim é um lugar de paz, porque aqui eu consigo me distrair, consigo esquecer meus problemas e consigo compartilhar memórias com os meus amigos, consigo ter um contato maior com a natureza. A Sage pra mim é um lugar de conforto, porque aqui eu posso ser quem eu quiser, sem ninguém me julgar. Fora que é um lugar muito importante, porque em momentos que eu estiver triste ou para baixo, eu posso chegar aqui e ficar alegre com meus amigos, posso fazer várias amizades, ter vários momentos incríveis aqui, posso aprender várias coisas também, por exemplo, vôlei, capoeira, enfim, etc. Tem várias coisas que a gente pode aprender aqui. Fora que muitas crianças que não se tem onde ficar, vêm aqui para a Sage para se divertir e ser um lugar de paz, um lugar de conforto, como eu mesmo disse. A Sage é importante para mim, porque nela eu me sinto acolhida e é distração, pois aqui eu consigo me distrair e esquecer os problemas praticando meu esporte favorito, que é o vôlei. Para mim, a Sage é sinônimo de alegria, pois aqui estou colecionando momentos com os meus amigos. E com isso a gente pratica o vôlei, que é um esporte muito importante pra gente, pois também é muito terapêutico. A Sage é um lugar de diversão, onde eu venho sempre com meus amigos para jogar o vôlei e também para mim serve como terapia, para eu, como várias pessoas têm problemas em casa, essas coisas, a gente vem para a Sage para jogar um vôlei, jogar um futsal, que aí a gente esquece os problemas e se diverte muito jogando. Significa para mim muito mais que um ambiente onde a gente vem para jogar vôlei, e sim um encontro de amigos, um lugar que a gente se sente bem, um ambiente mais que familiar, um lar pra gente. E acredito que na sociedade, assim como os jovens tem que ter um lugar de acolhimento onde a gente consiga fazer esportes, desenvolver a nossa cultura e não só esportes como uma coisa para o nosso corpo, mas para a nossa mente, e tirando os jovens das ruas, de coisas erradas, como assim, não só drogas, mas acho que, não sei, pensamentos que não são tão bons para o nosso corpo, para o nosso bem-estar. É aqui onde eu passo uma grande parte do meu dia, aqui onde eu posso interagir com novas pessoas, posso me divertir com meus amigos. Então é como uma terapia mesmo que tem entre a gente, onde a gente pode ficar tranquila, sem pensar nos problemas na escola. Então é uma forma de diversão, de lazer aqui. Fala, meus queridos, David Solan falando. Quero deixar aqui um recado importantíssimo. Na verdade não é nenhum recado, é deixar aqui o meu carinho pelo prédio da Sage, aquele espaço o qual fez toda a diferença na minha vida. Dos meus 12 anos aos meus 17 anos, eu vivi praticamente todos os dias naquele prédio. Naquele prédio eu aprendi a jogar vôlei, aprendi a jogar futevôlei, aprendi a ser uma pessoa melhor com as aulas de música. Também fiz dança na Sage, eu fiz também jiu-jitsu, comecei. E eu quero falar um pouco para vocês sobre a importância de valorizar aquele prédio, porque aquele prédio ele faz realmente parte da vida de milhares de pessoas aí em Altinho. E eu espero que vocês valorizem cada segundo dele, tá bom? Forte abraço, David Solan falando, fique com Deus. Olá, então, vamos falar um pouco sobre a Sage. Então, eu acredito que de fato a Sage ela seja uma localidade muito importante para a cidade de Altinho. Por quê? Ela acaba contribuindo com a cultura dos altinenses, no aspecto que, por exemplo, a Sage já foi um ambiente em que se ensinou a dança da capoeira, então os altinenses acabaram, conhecendo e aprendendo um aspecto da cultura afro-brasileira, e eu tenho certeza que quem aprendeu vai passar para as outras gerações, Eu venho, por exemplo, de uma temporalidade em que eu tive aula de violão, minha irmã teve também aula de violão e meu pai nos antecedeu tendo aulas de instrumento, certo? Por exemplo, aqui nós temos um bloco de carnaval muito importante, que é o Bloco das Viúvas, em que a partir disso o meu pai, ele participava do Bloco das Viúvas a partir do que ele aprendeu na Sage, a partir das contribuições da Sage. E com isso também ele participava de marchas de carnaval, então a gente vê que além da cultura, acaba contribuindo no aspecto financeiro, porque você acaba aprendendo coisas interessantes que você vai levar para toda a vida, e principalmente para a sua carreira profissional. E é isso, um beijo. Oi gente, meu nome é Michele Guerreiro.
Hoje eu sou professora na Universidade Federal da Paraíba e estou aqui para falar um pouquinho da SAIJA, né, da Sociedade de Assistência à Infância e Juventude de Altinho. No comecinho da minha carreira mesmo, bem no começo, lá nos anos 97, 98, por aí, eu estava iniciando no magistério como professora e também foi o período que eu comecei também a trabalhar como professora nas escolas municipais de Altinho. Ali em 98, 99, faz bastante tempo, né? Começou uma nova gestão da SAIJA e aí o professor José Nilson foi convidado para dar aulas de música. E eu sempre tive o sonho de tocar sax, eu achava um instrumento lindíssimo. Lá na SAIJA a gente teve a oportunidade de ter a iniciação musical, né? Que era com o professor José Nilson aos sábados. Mas uma coisa interessante lá na aula de música, a gente não só tinha aula de música, a gente tinha aula de cidadania, aula de coletividade, aula de comunidade. Os estudantes, né, do curso de música, a gente se preocupava em arrumar o galpão, pintar banco, carregar peso, fazer... Assim, a gente era preocupado com o patrimônio. Diferente de outros espaços, né, em que as pessoas picham, depredam, lá não, a gente tinha o cuidado de tomar conta, de querer ver aquilo crescer, aquele espaço crescer. E uma experiência muito importante que eu acho que a SAIJA traz é que em um momento em que eu estava com dificuldade ainda no começo de carreira, né, de como, trabalhar pedagogicamente com os meus estudantes, em determinado momento eu convidei para que eles fossem também fazer aula de música na SAIJA. E assim, alguns atenderam o convite e foi uma experiência maravilhosa, sabe? Ter esses estudantes também aprendendo música, se tornaram músicos muito melhores do que eu não sou musicista. Ainda hoje eu arranho de vez em quando, né, o meu instrumento, mas assim, a lição que fica é a importância de um espaço como esse na vida das pessoas.